Meia-noite e 31, Headline News está de volta em pleno Março Azul. Estou conversando com o cirurgião-geral Leonardo Emílio sobre câncer no cólon e reto. Doutor, eu queria saber o seguinte: nós tivemos um momento difícil com a pandemia em que as pessoas pararam de fazer os seus exames preventivos. O crescimento que se projeta aí, não só desse tipo de câncer coloretal, mas de outros, é também impacto dessa parada que o brasileiro, por medo, de frequentar hospital, acabou aí se descuidando um pouquinho dos seus exames preventivos? Sim, essa pergunta é excelente. Na verdade, é mais um dos problemas que a pandemia nos trouxe. Na verdade, a gente tem duas situações. Nós temos as situações, na verdade, do retardo do diagnóstico. Na verdade, a gente retardou o diagnóstico de pacientes, que esses que estavam aí na faixa do rastreamento dos 5 anos, por 3 anos, eventualmente, ele deixou de fazer um exame e vai saber se lá 2 anos atrás ele tinha uma lesão que foi ressecada, que foi retirada pela colonoscopia e perdeu o tempo de tratamento de uma lesão precoce. Então, esse é um problema. São os pacientes que perderam o tempo de fazer o diagnóstico precoce e estabelecer um melhor prognóstico para esse perfil de paciente. E o segundo problema, talvez o maior nesse sentido, não dá para se parar em termos de maior ou menor, quando se diz sobre uma doença tão cruel como o câncer, mas a gente está falando no sentido de uma fila de cirurgias eletivas de pacientes que estão no sistema público de saúde e que essa fila, na verdade, ela foi estagnada, um grupo de pacientes ficaram presos, represados, e aqui foi aberta essa porta para essas cirurgias e os hospitais não comportam esse volume de cirurgia. E aí vem mais essa outra questão. Pacientes que outrora estavam em condições para fazer um tratamento cirúrgico, muitas vezes descompensaram, talvez por um sangramento durante esse período, porque o tumor continua crescendo, ou por uma obstrução intestinal, porque esse câncer determinou isso. E isso não foi só no câncer coloretal, foi em todos os cânceres do aparelho digestivo. Então, a estimativa é que houve uma redução de quase 80% no diagnóstico dos cânceres do aparelho digestivo, incluindo todo o aparelho digestivo, todo o trato digestório, desde do esôfago até o canal anal. E aí a gente pega os mais incidentes, que é o câncer coloretal, o câncer de estômago nesse sentido. São tumores que seguramente nós vamos ter um boom agora de diagnósticos e seguramente de tumores mais avançados. É uma condição que é própria da pandemia e essa condição foi mundial, né? A gente viu que doenças cardiovasculares, também pacientes que tiveram retardo no diagnóstico, tiveram pior prognóstico na sua evolução. Isso é muito preocupante e, obviamente, os serviços estruturados para essa situação, para atendimento a esses doentes, estão buscando mecanismos para acelerar esse processo, fazendo com que esse tratamento seja mais eficaz. Isso, na bem da verdade, é um desgaste enorme, né? Tanto do ponto de vista técnico, profissional e principalmente financeiro para o governo, né? O SUS despende de um volume muito grande de dinheiro para tratar pacientes ao longo de um tempo de doença. A gente imagina que o orçamento para 2030 de câncer, para tratamento disso, seja de mais de R$1 bilhão só para prevenção e diagnóstico de doenças de câncer em geral da população. Isso é muito importante, porque isso é um ato de defesa das pessoas, né? É um ato de defesa da vida. Então, não tem preço. O preço ele é inerente à consequência de salvar uma vida, ao salvar o indivíduo, a reintegrar essa pessoa socialmente em seu meio, quer seja do ponto de vista profissional, afetivo, familiar, por trás dessa pessoa. Tem uma família, tem um arrimo de família, tem neto, tem avô, tem quem que seja, e que é necessário para a sociedade, né, do ponto de vista profissional e social nesse sentido. Então, é um ato de salvar uma vida, na verdade. Muito bem, doutor Leonardo Emílio, muito obrigada pela sua disponibilidade. Uma excelente terça-feira para o senhor. Para você também, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Começando muito bem a terça-feira. Prazer enorme. Forte abraço para vocês. Até a próxima. Meia-noite e 36.